Saudações, meus amigos! Sejam bem-vindos ao canal Notas Musicais. Eu sou o Fábio, Eu sou o Adilson. é isso aí. E hoje a gente vai discutir aqui critérios para aquisição de CD e vinil. A nossa coleção, tanto a minha quanto a do Adilson, ela é composta de CDs e vinis. Isso aí. Então, qual seria o critério que a gente escolhe na hora de chegar na loja ou de pensar assim, pô, preciso ter isso aqui em casa, se em vinil ou CD? Vai ser isso que a gente vai discutir hoje, só que depois da vinheta. Então, é isso aí. Vamos definir aqui quais são os nossos critérios para as nossas compras, vinil ou CD. Quer começar, Adilson? Beleza? Posso começar? Então, Bom, manda ver. beleza. Na verdade, eu tenho mais CD do que vinil, né? Só para explicar um pouquinho da história, eu tinha muito CD, muito vinil, perdão, e com o advento da chegada do CD, eu acabei me desfazendo da minha coleção de vinil para comprar em CD. Algumas poucas coisas ficaram e eu recomprei tudo em CD. Se eu me arrependo ou não, isso não vem o caso agora. Eu acho que podemos debater sobre isso, mas de imediato eu diria que não me arrependo. Mas, atualmente, como a gente tem de volta acesso à compra de CD, a compra de vinil, o que até pouco tempo atrás estava complicado, era tudo só CD, lançamento só em CD, a gente não tinha opção, então eu acabei. Durante muito tempo ficou assim, né? Exato. Então, agora que a gente voltou a ter opção, a gente fica naquele dilema. E aí, compro CD ou compro vinil? Sendo bem rápido na explicação dos meus critérios para comprar álbuns. Basicamente, eu sigo uma sequência. Se eu já tenho alguma coisa daquela banda em CD, tudo que ela lança novo, ou que não seja novo, mas que eu ainda não tenho, eu acabo comprando em CD também. Tudo que eu tenho daquela banda em Como é vinil. que é? Não entendi. Fala de novo. Quando tu tem o CD, Quando eu tenho tu em compra o CD, vinil? Aham. quando eu tenho CD, porque eu vou falar de novo. Quando eu tenho alguma coisa em CD, eu compro em CD. Aham. Continuo a coleção comprando em CD, no mesmo formato. Ah, entendi. Não foi Tu isso não que eu mistura disse? formatos na mesma banda? Não tinha entendido. Tu não mistura formatos na banda? Isso, de É um modo isso? geral, é o que eu tento seguir, tá? Ah, É, isso é um dado importante. Isso é um dado importante para ser tratado no divã. Por que que tu não muda formato, entendeu? ah, Porque é um troço complicado. Mas vamos então, lá. Isso é muito vamos lá. interessante, cara. Muito interessante. Pois é, já se eu tenho aquilo em vinil, eu dou Aham. para continuar a coleção em vinil. Existem exceções? Entendi. Óbvio que existem exceções. Aham. Por Sim. exemplo, Mas a tua preferência é manter um formato, né? em princípio, eu tenho a preferência até. Muitos nem vão gostar muito do que eu vou dizer, mas eu tenho preferência por manter CD. Eu sei que você tem preferência por manter vinil, mas, É, cara, é uma droga. pois é, eu tenho preferência por manter CD. Por Não, quê? é uma droga para mim, porque é Uhum. mais caro, é mais trabalhoso, é tudo. Pois é, Eu queria conseguir fazer isso, eu juro para você. entendi. Agora, do jeito que a coisa anda, eu não sei se o CD tem mais uma década de vida. Não acho que tenha. É Ah, mesmo, cara? Isso é uma eu coisa para acho. discutir, hein? Pois é, isso é uma coisa interessante. Mas, Mas olha só, eu não sei se você. Rapidinho, que isso tá acho bom. que é um dado muito importante que você falou aí. Porque, por exemplo, eu perdi alguns CDs que eu comprei logo no início do boom do CD. Logo Uhum. no início dos anos 90, eu tenho CDs que eu perdi. O que você quer dizer com Do perdeu? Ele nada eles não pararam de toca? perder. Perder, não toca mais. Você Não. coloca o CD, ou ele fica girando, 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 e ele tá limpinho, ou ele fica pulando, 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 pulando. E eu tive CD também, eu tive um caso muito interessante para a gente discutir aqui depois, em outro programa, mas está dentro do contexto que você falou. Eu tive um Iron Maiden, um CD, Uhum. que ele era mais acelerado alguns segundos do que o ritmo normal da música. Ele Nossa. acabava antes do que o tempo
do que o tempo do que você... Se tu pegar a ficha técnica do Iron Maiden, ele vai ter tantos minutos. Ele vai ter tantos minutos. Aí o CD acabava antes desse tempo. Que interessante. Tipo, interessante. É algo para se pensar, mas quando eu quis dizer que o CD não tem mais uma década, não é que ele vai estragar, não. É que eu acho que ele vai parar de ser produzido. Entendo. Nesse sentido, mais ou menos o que aconteceu com o vinil, eu acho que vai acontecer com o CD. Vou anotar aqui para comentar. Continua. Assim, não sou o Nostradamus da música, mas o streaming está vindo forte, as pessoas, de um modo geral, não têm mais aquele prazer que nós, como colecionadores, temos de pegar a música na mídia, olhar encarte, ficha técnica e etc. Então, assim, é uma coisa que eu acho que o vinil ressurgindo da forma que está ressurgindo foi um gás para a gravadora vender, né? É um gás para quem está colecionando. Não sei se um outro formato virá, não acredito, porque o streaming é o futuro, né? É triste dizer isso, mas é verdade. Mas, assim, é porque... Então, na tua opinião, tu acha que aqueles caras como nós, que querem pegar na música com a mão, certo? Seja um CD, seja um vinil, e a tendência, então, é que a médio e longo prazo o CD não seja mais produzido, o vinil volte a ser produzido, então a gente vai ter tipo um retorno ao que era antes. Exatamente. Na tua opinião, na minha opinião... assim, ou você vai ter o streaming, que aí assim, a gente vai ter dois extremos. A gente vai ter, então, a galera que não quer ter nada, só quer consumir digital, e aqueles caras que realmente gostam de ter a música, a opção vai ser seu vinil, é isso? Eu acho que isso deve ser a tendência, tá? Eu acho que a tendência é o vinil voltar a ser o formato mais usado em mídia física. Acho que o CD vai passar por maus momentos como o vinil passou, a não ser por edições especiais, edições de luxo, aquilo que só o público que é colecionador como a gente tem interesse, né? Eu acho que sim, eu acho que em 10 anos isso é bem factível de acontecer. Não sei se mais ou menos, estou aí chutando uns 10 anos, porque você vê que já é difícil você encontrar. Aqui no Brasil, então, é até brincadeira você tentar encontrar alguma coisa. Você tem muita restrição, né? Mas, então, retornando lá ao foco, né, da pergunta, sim. eu tenho essa maneira para selecionar entre vinil e CD. Óbvio que existem exceções, existem bandas que eu gosto muito, que eu tenho nos dois formatos e pretendo manter assim. Às vezes a banda não é nenhuma banda que hoje eu gosto muito, mas ela me marcou muito, então eu acabo tendo nos dois formatos. Mas é basicamente isso. O que eu tenho em CD, vai em CD, o que eu tenho em vinil, vai em vinil. Eu não tenho nada, nem em CD, nem em vinil. O que você faz, Adilson? Eu vou no custo-benefício. Eu vou ver se o CD está valendo mais a pena ou se o vinil está valendo mais a pena. Óbvio que eu tenho que entender que o valendo mais a pena, às vezes, questão de $1, $2, ainda considera a mesma coisa, né? Mas por aí. Essa é a minha maneira de pensar com relação a como escolher o formato. Entendi. Então, assim, em poucas palavras, a tua ideia é, assim, um resumo bem grotesco seria: se você tenta uma coleção em CD, você vai tentar seguir isso. Se tu tem vinil, tu vai tentar conseguir em vinil, mas de repente tu tem alguma coisa em CD que você gosta demais, assim, aí tu tem os dois formatos. Exato. Se tu tem os dois formatos. Exato. Entendi. Coisas que eu gosto muito, só para fechar, coisas que eu gosto muito, eu não me importo de ter mais de um, não me importo de ter mais de dois. Então, assim, a gente vai, no decorrer desse canal, a gente vai mostrar as nossas coleções, né? Sim. Então, vocês todos vão poder perceber isso.
E se surgir uma nova versão mais legal, com alguma coisa que me interesse, de um álbum que eu já tenho, às vezes, 2 versões, dependendo, eu posso comprar. Interessante. Cara, eu confesso a você que eu tô com muita dificuldade para dar uma definição assim, né? A questão do custo-benefício, ela conta muito, só que no meu caso, eu me considero realmente um fetichista do vinil, sabe? Porque eu tenho CDs que eu comprei o CD no custo-benefício, só que aquilo não me supriu e eu deixei de ouvir o CD. Por exemplo, um álbum qualquer aí que eu tenha em CD. Já aconteceu de eu comprar o CD, ouvir 2, 3 vezes, gostar muito do CD e acabar encontrando o vinil e para o vinil e o CD ficou esquecido, entendeu? Então, eu realmente dou preferência ao vinil. Entendi. O Immortal, que é uma banda de black metal que eu gosto muito, muito, muito mesmo, acho que é a única banda de metal que me vem à cabeça, que eu gosto de tudo, do início ao fim, levando considerando no fim a saída do Abbath. Eu tenho CD e vinil, mas eu tenho plena consciência que os CDs que eu tenho do Immortal a qualquer momento serão não substituídos, né? Que eu não me desfiz. Mas eu vou comprar o vinil porque na minha cabeça, quando eu gosto muito de algum álbum, eu quero ter ele em vinil. Então, assim, a minha apoteose em termos de aquisição é ter vinil em casa. A questão do arrependimento, né, que eu também passei pelo mesmo processo que você, então não vou ser um fadonho aqui falando a mesma coisa. Eu me desfiz de bastante coisa, só que a questão do arrependimento, ela tem uma problemática aí, que eu teria economizado algum dinheiro para pegar coisas de novo, né? Isso sim. Eu poderia ter economizado e poderia ter sido... Muitas coisas que eu me desfiz foram dificílimas de encontrar, muito difíceis e caras, né? Então, mas também tem uma outra situação atrelada. Exemplo, tem uma coletânea de punk rock chamada Sub, capa vermelha, escrito Sub de preto. A gente já mostrar aí num dado programa, no programa pertinente. A versão que eu tinha era uma capa com um disco dentro. Capa, plástico, vinil. A minha versão que eu tenho hoje, ela tem 2 vinis, pôster, livro, um bando de coisa dentro dela que certamente eu teria comprado de novo, mesmo tendo a versão antiga, entendeu? Certo, entendi. Mas eu queria... Mas isso aí cai naquilo que eu falei. Quando a gente gosta muito, a gente acaba não se importando que já tem, e se surgir uma versão mais legal, você compra. Então, isso. Você ter uma ideia, o 2112 do Rush, eu devo ter pelo menos umas 4 versões. Incrível. Pois total craziness. Mas eu também tenho 2 Vulcano Blood Vengeance, 2 Sarcófago INRI e por aí vai. Só que eu queria ter tido essa opção de optar fica redundante, essa opção de escolha pelo que eu tenho ou querer ter um novo. Eu não queria simplesmente ter que pegar uma versão nova porque eu não tenho mais nenhuma, entendeu? Então, nesse assunto de arrependimento, eu acho que eu me arrependo um pouco de ter me desfeito das minhas coisas, até pelo valor melancólico e pessoal, porque os discos que eu tenho, para bom e para ruim, isso aí é para ser tratado no divã do psiquiatra, que é o seguinte: o disco que eu tenho, ele além de eu gostar da música, ele me traz uma história, ele me remete ao momento que eu conheci aquela banda e ao momento que eu conheci aquelas músicas e ao momento que eu comprei o vinil. Então, esses 2 sentimentos estão atrelados às minhas posses aqui em casa, no sentido da minha coleção. Entendeu? Então, eu ter permanecido com esses discos da minha época vai ser uma coisa muito legal, muito interessante. Saudosismo, né? O saudosismo total.
Uhum. Não é nem o saudosismo pela música em si, é um saudosismo na sua própria história, né? Sim, A sim, eu história da sua entendi. pessoa. Entendi. Então, pô, mas permaneceram aqui uns 10 ou 15 discos da época da minha Originais, né? primeira coleção. Eu também, eu É, fiquei com alguns. Eu fiquei com alguns porque, não que eu não tenha tentado vender, alguns eu acho que eu até tentei vender, só que ninguém quis comprar, entendeu? Não porque estava num estado ruim, mas talvez é, porque não fosse vendável naquela ocasião, justamente porque todos estavam buscando o CD. Alguns eu não vendi porque são raros, outros eu não vendi porque eu tinha uma coisa interessante, que eu tentava vender aquilo para comprar aquilo, entende? Eu vendia o entendo. vinil para comprar o CD, eu não queria ficar desfalcando a minha coleção. Óbvio que em alguns momentos Sim, isso aconteceu, mas algumas coisas especiais, como eu não achava, exemplo, eu tenho um CD do Billy Cohen chamado Warning, um vinil americano de 80 e pouco da época, e eu não me desfiz desse negócio. Não consegui. Por quê? Porque não achava o sim. CD. Depois de algum tempo eu já achei o CD, mas eu também não tinha necessidade de vender. Eu digo que você talvez tenha passado por isso também. Nós éramos muito jovens, nós não trabalhávamos e era difícil arranjar grana para comprar as coisas. Então a forma de fazer grana para comprar o Bem CD difícil. era vender o que a gente tinha, né? Exatamente, Assim, exatamente, depois que isso aconteceu exatamente. do Billy Corgan, por exemplo, eu já trabalhava, já tinha minha grana, já podia comprar sem me desfazer de algo, entende? Ainda teve uma fase também que foi bem interessante para ver como é que a crise aqui, eu entendo que tenha sido uma crise para quem gostava de música, como a gente gostava na época, que está atrelado também ao que você falou, a questão da grana. Eu me lembro que tinha uma locadora de CD Tinha, na Tijuca. lá na Tijuca, entendeu? Isso. Aí você ia lá, pô, cara, aí tu via os títulos lá, você não acreditava que aquelas coisas tinham sido lançadas em CD, entendeu? E Pô, naquela eu época a conheci gente tinha bastante. ainda cassete, né? Tinha que A ter gente o alugava e cassete, gravava. entendeu? Sim, exatamente, exatamente. Então, pô, cara, para tu ver a que ponto que a gente chegou, né? Assim, uma É, situação totalmente inimaginável. Aí, cara, é muito interessante aquilo que você falou, assim, que a gente pode realmente explorar melhor esse assunto, hein, cara? Botar qual? numa pauta aí e falar sobre prospecções do colecionismo de música para o futuro, porque Uhum. olha quantas coisas, quantas revoluções aconteceram nesse ínterim dos anos 90 até o momento que a gente se encontra hoje, para a gente chegar ao ponto de ter vivido a queda do vinil, o surgimento do CD como um boom maluco, ao Que ponto de ter que alugar inclusive, CD, porque a procura. que inclusive o surgimento do CD foi quem jogou o vinil pro ralo, entre aspas, né? Sim, Aí sim. depois veio E o agora, streaming. e O agora a gente está streaming vendo. veio fazendo a Assim, mesma coisa com o CD, com o que o CD fez com o vinil, e por alguma razão, alguma jogada de mestre, alguém resolveu ressurgir com o vinil. com Entendeu? vinil, assim, aí esse ressurgimento do vinil, eu entendo que porque tem outros caras como eu, assim, que sabe o que é o meu problema? Não vou dizer que é o meu problema, porque eu não entendo que seja um problema. Mas é o seguinte, cara, a minha relação, a relação que eu aprendi a ter com a música, que isso aí não é para bom ou para ruim, simplesmente foi a minha relação em que eu tive com a música, que é aquela questão de você pegar o vinil, você tem uma situação de você olhar para as faixas e sentir que tem uma coisa física na sua frente, Uhum. até no nível assim de você pegar uma faixa que tem uma coloração diferente, sabe? As Uhum. intensidades da faixa e você entender que ali tem uma mudança brusca na música, nesse Uhum. nível de Uhum. palatável, entende? Uhum. Que Sei. você não tem com o CD, porque o CD Ele entra numa eu tô caixa, tentando. ele entra numa caixinha Isso, cara. coordenada, é isso. É isso. Você pega o CD, você coloca na bandeja, a bandeja é encolhida, Uhum. o CD é engolido pela bandeja e você não vê o que está acontecendo. E essa relação do vinil, de você pegar ali a agulha, postar para cá, para frente, para trás, não, eu quero esse ponto da faixa ou não, pá. Aí você entender que ponto, beleza, dá uma pausa com 5 músicas, agora eu vou virar o LP, agora o lado B, você observar aquilo acontecendo na sua frente, isso me viciou, cara. Eu Me sei. viciou. É porque, a verdade, o vinil é bonito, né? De você não só ouvir, como ver.
Sim, e cara, tem toda uma questão, assim, tentando explicar o fetiche da coisa, tem toda uma, que já foi extensamente explicado pela internet, eu estou contando a minha história, que é a agulha, o Uhum, bolinho, limpar o vinil, o uhum. ritual, sabe? Aham. Então ficou nisso. Porque eu faço um esforço, agora que eu real confesso, eu boto o CD, que é sugado pela bandeja, e qual seria a diferença de eu manter o CD sem colocar na bandeja e ligar um streaming ou um MP3? Eu sei que lá no fundo, dependendo, o MP3 tem que estar muito bem compactado, etc, etc, você vai perder em qualidade e tal. Mas por uma audição qualquer, eu não estou vendo a música, entendeu? Eu não estou olhando para a música como Vamos que fazer eu o seguinte, vamos fazer pula essa uma parte. sequência de vídeo dessa daqui, Falando sobre isso. falando sobre os Isso. formatos. Aí Tá, acho que vai então ser vamos legal. lá. Deixa eu voltar então para a gente não perder que fui da meada. Eu também dei uma escorregada aqui na pauta, mas vamos voltar aqui. Meus critérios para aquisição de CD e vinil. Eu vou fazer o seguinte, cara. Já passei por várias fases. A fase que eu me encontro hoje. A fase que eu me encontro hoje é tudo que eu queria muito, muito, eu tenho. Entendeu? Entendi. E entenda o que eu queria muito são coisas que não ficaram datadas e que eu gosto demais desde quando eu comecei a escutar música até hoje. Então, tudo que eu queria, falei de Of Doom, do Blasphemy, o Vulcano do Divine, e ia ficar falando aqui até amanhã. Vários discos. Então, vamos mudar aqui assim, 50% da minha coleção são coisas que eu queria muito, eu já consegui. Uhum. Então, agora eu estou numa fase exploratória. Eu estou numa fase exploratória em que eu estou fazendo coisas que eu nunca fiz em loja de disco. Eu vou em loja de disco, por exemplo, aqui em Brasília, eu vou lá no Zoom Real, cara. Aí que eu vou revisitando aqui, como uma coisa que é importante dizer também, acho que o mais importante aqui para dizer nesse programa é dizer que eu sou escravo do meu ouvido, entendeu? Então, eu escuto, então, se meu ouvido absorver, independente do estilo, eu viro escravo. Então, tem coisas que, por exemplo, eu tenho uns Nelson Gonçalves aqui, Altemar Dutra, aí eu comecei... Pois é, ninguém mandou você falar que a gente ia acertar que ia falar de qualquer estilo de som aqui, A gente agora, vai meu falar irmão, de agora é minha qualquer turma. estilo, Pois é. Então, ó, eu, assim, numa retrospectiva de 6 meses para cá, eu peguei disco de samba de raiz, eu encontrei uma coleção super legal sobre antigos sambistas aí do século XX, que era uma coleção de 10 polegadas, que vem o disco dentro de um vinil com um livrinho dentro, contando a história, que aí mistura um pouco da história do samba no Brasil com a história com a história do Brasil em si. Uhum. Então, essas coisas estão me atraindo hoje. Aí eu vou lá, esses R$ 1, R$ 2, aquelas bandejas que ninguém visita. Então, eu fico Sim. redescobrindo algumas coisas ali que eu até, às vezes, dou uma olhada na hora, faço uma pesquisa rápida na internet e trago para ter aquela mesma sensação que a gente tinha antigamente, de, às vezes, comprar um disco e não ter muita informação sobre ele, e Uhum. ter aquela novidade legal de ter comprado uma coisa muito boa, às vezes era ruim, ou às vezes Uhum. era boa. Por exemplo, Aham. aconteceu isso com Barca de Moon, por exemplo, que é um disco que eu não gosto muito. Comprei pela Barca de Moon, porque a gente não tinha onde conhecer o disco, ninguém tinha, então tu tinha que comprar o disco e É. testar na tua casa. Então, eu ainda me proporciono essas novidades, essa questão de você adquirir, às vezes, sem conhecer muito a coisa, mas, em contrapartida, também eu tenho pesquisado outros estilos de música, outras coisas que o meu ouvido acabou absorvendo. Então é isso. Eu vejo o Tá. exterior há pouco tempo aqui e falei. Fala. Mas então, Não, para pode fechar, falar. você Ah, compra vinil, ponto. Você só vai eu comprar comprei. CD se você não tiver opção. É isso. Essa não tinha opção. É Você isso quer aí. muito aquilo, não tem vinil, vai ter que ser CD. É isso. Então, eu me desloco hoje da minha casa para ir às lojas de CD, às quais eu tenho acesso, aqui Uhum. onde eu moro, e eu vou nas estantes de coisas esquecidas ali. Aí, às vezes, eu pesquiso música clássica, eu pesquiso samba antigo, um Uhum. popzinho antigo, coisas que eu não comprava antes, mas na questão eu conheço, né? Eu faço uma pesquisa antes, na maioria das vezes, e vou lá e cato.
Aí eu fui para o exterior agora no início do mês de dezembro e eu trouxe algumas coisas que eu queria ter aqui, que eu tinha o CD ou tinha um disco aqui, mas estava pulando numa faixa. Aí eu falei, não, isso aqui eu preciso ter aqui e tudo mais. Mas acho que, em tese, é isso. A questão do custo-benefício eu bati, né? Parar, eu anotei uma coisa que tu falou aqui, as versões, cara, as versões dos discos também me atraem. Você pega uma versão de um vinil assim mais elaborada, isso também me seduz, dependendo do que for e dependendo do que tiver dentro do disco, também me seduz. É muito difícil, cara, é muito difícil, porque eu passo por fases. Então, na fase que eu tô é essa, explorando coisas novas. Mas dando preferência, obviamente, ao vinil sempre. Maravilha. Então, acho que seria isso. Por hora, para esse tema, encerramos. Assim, os temas são bastante... Tem muita na verdade, coisa para falar. Como a gente não se fala há muito tempo sobre música, e um tema puxa o outro, é natural que isso aconteça. É incrível. Então, a gente vai... Sim. Agora a gente corta aqui e vamos pensar num tema para um próximo vídeo. Sim, com certeza. Eu queria mandar um recado, o seguinte, para vocês que estão assistindo a gente, usem os comentários para dar sugestões de pautas também. Eu queria ver vocês falando sobre isso, que aconteceu naquela época, se vocês passaram por isso, etc, como que foi. Seria muito interessante a gente ver essa interação de vocês aí, tá bom? Então, sempre comentem aqui, deixem suas impressões sobre o que está acontecendo, sugestões do que pode ser mudado. Inscrevam-se no canal aí ou não, sei lá. Vocês decidem. Bom, enfim, é isso. Valeu. É isso. Um abraço, obrigado galera. aí um abraço. Tchau. Tchau.